Machado de Assis. Biografia. Machado de Assis nasceu no ano de 1839 e morreu no ano de 1908. Foi um escritor brasileiro, dos melhores e mais importantes da nossa literatura. Primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Foi um autor completo, escreveu romances, contos, poesias, peças de teatro, inúmeras críticas, crônicas e correspondências. Machado de Assis nasceu em uma chácara no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Filho de Francisco José de Assis, um mulato pintor de paredes, e de Maria Leopoldina Machado de Assis, lavadeira de origem portuguesa, da ilha dos Açores. Ainda pequeno ficou órfão de mãe, e o pai casa-se pela segunda vez. Para ajudar nas despesas da família, trabalhou vendendo doces. Frequentou por pouco tempo uma escola pública. Logo cedo mostrou seus pendores intelectuais. Aprendeu francês com uma amiga. Em 1851 morreu seu pai. Em 1855 frequentava a tipografia e livraria de Francisco de Paula Brito, onde se publicava a revista Marmota Fluminense, em cujo número 21 de janeiro sai seu poema Ela. Em 1856 entrou na Tipografia Nacional como aprendiz de tipógrafo, onde conheceu o escritor Manuel Antônio de Almeida, de quem se tornou amigo. Aí permaneceu até 1858. Machado de Assis retomou em 1858 para a livraria de Francisco de Paula Brito, onde se tornou revisor sem abandonar a atividade literária. Passou a frequentar o mundo boêmio dos intelectuais do Rio de Janeiro. Logo veio a colaborar para vários jornais e revistas, entre eles Revista Ilustrada, o Gazeta de Notícias, o Jornal do Comércio. Em 1864, publicou seu primeiro livro de poesias, Crisálidas. Em 1867, iniciou sua carreira de funcionário público, por indicação do jornalista e político Quintino Bocaiúva. Tornou-se redator do Diário Oficial, onde logo foi promovido a assistente diretor. Em 1869, casa-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, que o estimulou na carreira literária. Em 1872, publicou seu romance Ressurreição. Machado de Assis teve uma carreira meteórica como funcionário público. Em 1873, foi nomeado primeiro oficial da Secretaria da Agricultura e 3 meses depois assumiu a chefia de uma seção. Recebeu do imperador o grau de Cavaleiro da Ordem da Rosa por serviços prestados à letra nacional. Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Em 1896, é aclamado presidente por unanimidade. Logo na primeira reunião, é eleito presidente. Ocupou a cadeira de número 23 e sua homenagem à academia é chamada de Casa de Machado de Assis. Em outubro de 1904, morreu sua esposa, que além de revisora de sua obra, era também sua enfermeira, pois Machado de Assis tinha uma saúde abalada pela epilepsia. Após a sua morte, o romantista raramente saía de sua casa. Em sua homenagem, dedicou o poema A Carolina. Joaquim Maria Machado de Assis morreu no dia 29 de setembro de 1908. Foi enterrado no cemitério de São José Batista, na mesma cidade onde nasceu. O livro conta a história de um defunto autor, uma vez que toda a trama é narrada por um protagonista já morto, como indica o seguinte trecho. Ao verme, que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico com saudosas lembranças estas memórias póstumas. Brás Cubas foi em vida filho de um rico comerciante. Sua infância foi a de um típico burguês do Rio de Janeiro imperial, sempre cercado de mimos. Como é citado, se seu pai o repreendia na presença de outros, em particular lhe dava beijos. Muito travesso, Brás conta que foi apelidado de Menino Diabo. Em uma de suas travessuras, quebrou a cabeça de uma escrava por ela ter lhe negado uma colher de doce de coco. Prudêncio, um escravo de sua propriedade, serviu ao herdeiro dos Cubas como cavalinho. A obra mostra os pecados da elite brasileira da época e as injustiças sociais ao mostrar os tipos de atrocidades às quais os negros eram sujeitados pelos filhos dos senhores. Vale lembrar que o próprio Machado de Assis era negro. A parte da infância do protagonista é pouco abordada pelo livro, mas algo que vale a pena ser citado é a relação de Brás Cubas com seu amigo de escola, Quincas Borba. Este amigo vem a ser o protagonista de outro livro de Machado de Assis. Passada a infância,
Nosso defunto autor revela o caso como prostituta espanhola, a primeira mulher de sua vida. Brás conheceu a bela Marcela quando tinha 17 anos. Eles se apaixonam perdidamente pelos encantos da moça. No entanto, a reciprocidade de Marcela tem um preço, e Brás é coagido a presentear sua amada com muitas joias e presentes diversos. Como o autor cita, Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Preocupado com as aventuras do jovem, o patriarca dos Cubas manda seu filho para estudar na Europa. Em Portugal, Brás revela-se um estudante medíocre, o que não impede de conquistar um diploma. Bacharel em Coimbra, Brás retorna ao Rio para encontrar sua mãe em coma, a qual vem a falecer logo após ver seu filho, em decorrência de um câncer no estômago. Como é dito, foi a primeira perca real de Brás, que até então só havia vivenciado experiências de extrema futilidade. Perdido em sofrimento, o protagonista decide se isolar na casa de campo para um período de reflexão. Após uma semana, já cansado de solidão, Brás decide retornar à cidade e é quando seu pai, o velho Cubas, propõe ao jovem duas oportunidades. A primeira, um casamento com uma moça chamada Virgínia, e a segunda, uma candidatura a deputado. Seu pai afirma que é essencial Brás se recuperar logo, dizendo que o fundamental era valer pelo que a sociedade pensava. Nesse ponto, em vários outros momentos, Machado faz lembranças e duras críticas à superficialidade da alta sociedade carioca, usando muitas das vezes da ironia que lhe é própria. Disposto a acatar os projetos do pai, Brás retorna à cidade e conhece Virgínia, e começa a namorar e preparar a sua candidatura. Nesse tempo vai a Orives para consertar o seu relógio e depara-se com sua antiga amada Marcela, que envelhecida, perdeu parte de sua beleza e surgira toda deformada. A visão do antigo amor, Marcelo preocupa, mas como todos os seus sentimentos duram pouco tempo, passa e surge em sua vida Lobo Neves, que lhe rouba Virgínia e consequentemente sua candidatura ao Congresso. A decepção para os fracassos do filho acelera a morte do pai de Brás. A morte do patriarca dos Cubas leva a uma discussão com sua irmã sobre a liderança da família, onde no fim todos saem brigados. Anos e anos se passam e Brás Cubas sabe do retorno de sua antiga noiva. Como era visto naquele tempo, após alguns encontros em bailes, Lobo Neves convida Brás para jantar em sua casa. E é nesse jantar que Brás e Virgília se encontram e reatam a sua união, dessa vez escondidas. Nesse tempo, Cubas encontra alguma função e passa a fazer textos de teor literário e político no jornal. Após certo tempo, Lobo Neves suspeita do romance de sua esposa, o que leva Brás a propor a sua amada uma fuga. Ela recusa e sugere que passe a se encontrar numa casinha. Lá vivia uma senhora que se chamava Dona Plasta, que acobertava o romance dos dois. Em certo momento de sua vida, Brás se reconcilia com sua irmã Sabina. Ela insiste constantemente que seu irmão deve se casar em decorrência de sua alta posição social. Entretanto, o romance com Virgília está em seu ponto máximo. Além disso, sua amada estava grávida. Brás já previu um futuro de glória na política para o seu primogênito, porém Virgília perde o bebê. Junto a esse problema, Lobo Neves, em uma carta anônima, acusa o caso de sua mulher e recebe também um convite para ocupar um cargo político. É uma província, o que leva à despedida dos dois amantes. Recluso e solitário, Brás se encontra seu velho amigo de escola, Quincas Borba. Esse mesmo tempo se apaixona por uma jovem, a Nhá Loló. Eles ficam noivos, porém mais uma vez a tragédia o atinge e a jovem morre. Junto ao seu amigo Brás, eles se aproximam de uma nova filosofia, criada por Quincas Borba, o humanitismo, do qual provém a famosa frase: "Ao vencedor as batatas". Brás, já com 50 anos, acaba por se tornar finalmente o deputado junto a Lobo Neves, e em 1855 encontra a bela Virgília.
e conversam sem retomar o passado. Nessa época, ainda almejava o cargo de ministro e também criar o seu próprio jornal. O protagonista se filia à Ordem Terceira, uma instituição de caridade. Cansou-se disso após alguns meses, mas não antes de, em uma de suas missões de boa ação, descobrir que Marcela veio a falecer. Certo dia, ao chegar em casa, descobriu que Quincas Borba viajou para Minas Gerais e que o mesmo estava louco. E pior de tudo, consistente de sua loucura. É nesse momento, com certas reflexões filosóficas, Brás Cubas tem a ideia de criar o emplasto Brás Cubas, remédio que curaria todas as doenças e traria a fama ao nome Cubas. No meio da descoberta de tão genial invenção, ele pega um resfriado que evolui para pneumonia e a causa de sua morte. Por fim, já morto autor define um resumo de sua vida. Diz que não foi ministro, não alcançou a celebridade do empasto, não se casou, em contraponto, pelo menos, não atingiu a semidemência de seu amigo Quincas Borba, e não precisou comprar um pão com um soror de seu rosto. Quem ouvisse pensaria que saiu quite com a vida, sem ter sido bom ou mal. Entretanto, uma derradeira negativa levou a ter um saldo positivo com a vida, como ele disse: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.